Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é pastor Lázaro, pastor da Igreja Presbiteriana de Trindade, e eu tenho uma palavra de Deus para você neste dia. O apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículos de número 31 ao versículo de número 39, demonstrando ali exatamente uma palavra que traz consolo, que traz uma reflexão para nós dos dias em que nós estamos vivendo. Leiamos o texto. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus queridos, certamente estamos vivendo um momento de incerteza no Brasil. Temos também a convicção de que o mundo está alarmado com esta pandemia do coronavírus. Do lado que nós olhamos, nós estamos vendo as tribulações, os problemas, as angústias. Do outro lado, temos visto a igreja do Senhor, a igreja que tem pregado o Evangelho, a igreja que está vivendo no meio desta pandemia, e perguntas logicamente surgem: e agora? O que vai ser? Como vai acontecer? O que vamos fazer? O que será de nós? Quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, ele nos dá algumas razões pelas quais nós podemos continuar mantendo a nossa fé, a nossa esperança, podemos continuar cultuando a Deus, podemos continuar adorando a esse Deus vivo, soberano, criador e mantenedor da sua criação. Meus amados irmãos, pensando então em tudo isso, neste pano de fundo, eu quero chamar você para pensar comigo em cima desse texto sobre o tema a união de Deus com a sua igreja. Meus amados irmãos, três verdades expressas neste texto mostram para nós exatamente esta união que existe entre Deus e a sua igreja. E eu digo para você, meu querido, meu ouvinte, meu irmão, que esta união, ela é eterna e indestrutível, porque ela parte do Deus Criador para com a sua igreja. Ela não parte de nós para Deus. Seria uma união entre nós e Deus, ela seria destrutível, temporária. Meus amados irmãos, mas esta união, ela parte de Deus para com a sua igreja. Por isso, ela é uma união eterna e indestrutível. Como nós podemos visualizar isso nesse texto? Eu chamo a sua atenção para a primeira verdade no verso de número 32. Cristo é o agente desta união entre Deus e a sua igreja. O texto nos ensina que Deus, na sua graça, na sua incessante misericórdia, Ele não poupou o seu Filho, mas Ele nos deu o teu Filho. Ele mandou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu olho para esse texto, eu entendo, meus amados irmãos, que o homem estava separado de Deus e Cristo veio exatamente para nos unir novamente a esse Deus gracioso, a esse Deus poderoso. Por isso, meus amados irmãos, neste momento de incerteza, nos momentos de tribulações, nos momentos de angústia, de tristeza, nós podemos ter a convicção real que estamos unidos com Deus e esta união é eterna, indestrutível.
Em segundo lugar, eu quero mostrar para você nesse texto que esta união, ela é eterna, porque exatamente, meus amados irmãos, nós somos justificados em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos ensina aqui no verso de número 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, e nós entendemos que Jesus Cristo é o Deus homem, é o Deus encarnado, é a promessa de Deus que veio até nós, é a graça de Deus que se manifestou a nós na pessoa bendita e santa de Cristo Jesus. E quando Cristo então, ele veio a esse mundo, quando ele assume a cruz, ele assume no meu e no teu lugar. Quando Cristo então, meus amados irmãos, é oferecido como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava exatamente cumprindo a obra que o nosso Deus havia determinado lá na eternidade. Quando nós olhamos então a justificação, nós entendemos que é um ato da justiça forense de Deus que cai sobre a pessoa de Cristo, e agora em Cristo, meus amados irmãos, nós somos ligados aos céus, e por sermos ligados, por estarmos ligados aos céus, por estarmos unidos aos céus, nós podemos dizer que em Cristo Jesus nós temos paz com Deus. Se nós olharmos no capítulo 5 da carta que Paulo escreve aos Romanos, nós vamos ver no versículo 1, dizendo assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, somos justificados por Cristo. Deus, quando olha para nós, quando ele vasculha os nossos arquivos, ele encontra exatamente a obra bendita de Jesus, e em Cristo Jesus os nossos pecados, passados, presentes e futuros, são perdoados. Por isso nós somos declarados diante de Deus, através de Cristo Jesus, justificados. Quando nós olhamos esse texto, meus amados irmãos, nós observamos então que Jesus Cristo é o agente da união entre Deus e a igreja. Quando nós olhamos esse texto, nós entendemos que em Cristo Jesus nós somos justificados. E tem uma terceira e última verdade que eu quero deixar com você, meu ouvinte, meu amado, meu irmão. E essa terceira verdade é quando eu falo para você que esta união que existe entre Deus e a igreja é uma união eterna e indestrutível, porque Cristo continua o seu ministério pastoral. Verso de número 34 diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus amados irmãos, Jesus é o pastor supremo. O Senhor Jesus disse que o pastor dá vida para as suas ovelhas. O nosso Senhor Jesus deu a vida por nós, para que pudéssemos então, através do sangue dele, ser perdoados de todos os nossos pecados. Jesus então, o pastor supremo, ao ir para a cruz, ele não termina ali o seu ministério pastoral. Ao ressuscitar, ele ressuscita para que possamos também ter a garantia da nossa ressurreição. O ministério pastoral de Cristo é um ministério eterno, e ele continua nesse ministério ao lado do Pai, conforme diz o apóstolo Paulo, e de lá ele intercede pela sua igreja, ele intercede por mim e ele intercede por você. Meu amado, meu irmão, meu amigo, esta união que existe entre Deus e a sua igreja é uma união eterna e indestrutível. Por quê? Porque o cuidado de Cristo para com a sua igreja é um cuidado que perdura hoje e perdurará por toda a eternidade. Quando eu olho esse texto, meus amados irmãos, quando eu olho essas verdades, quando eu entendo essas verdades, eu entendo então que existe aqui uma conclusão que nós precisamos fazer para que possamos ter segurança nesses dias, para que possamos olhar para o futuro, para que possamos olhar para as adversidades da vida, para que possamos olhar para o momento em que nós estamos passando, mas entender que nós somos mais do que vencedores na pessoa bendita de Cristo Jesus. Verso de número 37 é a nossa conclusão. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Meu irmão, minha irmã, não tenhas medo.
não fiques aí inquieto, não fique aí moribundo, não fique aí preocupado com a situação que possa impedir você de buscar a Deus. Preocupe sim, tenha responsabilidade sim, dobre o seu joelho sim, mas tenha certeza que em Cristo nós estamos seguros e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu quero fazer duas aplicações desse texto para que você possa ser edificado na palavra do Senhor. Verso 38 e verso de número 39. O apóstolo Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há, meus amados irmãos, nenhuma força humana, não há, meus queridos irmãos, nenhuma força espiritual, não há, meus queridos, qualquer coisa que possa acontecer nesta vida, nem mesmo a morte do povo de Deus pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Meu querido, minha querida, eu gostaria de orar por você e orar com você neste momento. Senhor, nosso Deus, glorioso e amado Pai, eu quero te pedir que toda a tua igreja, seja a tua igreja aqui em Trindade, seja a tua igreja, Pai, nos arredores dos nossos estados, seja ao redor do mundo, Deus, que a tua graça manifeste sobre nós, para que possamos viver esses dias de tribulações, seguros na pessoa bendita e santa de Cristo Jesus. Desça sobre nós a tua graça e a tua paz, e inunda, Deus, os nossos corações com o amor do Senhor. É assim que oramos com gratidão em Cristo Jesus. Amém e amém.